Fala galera, como é que vocês estão? Bom, aqui estamos, finalmente. Hoje é dia 24 de abril. Eu estou gravando esse vídeo. Vocês bem podem ver, cá estamos com o tênis da prova e também com a suplementação da prova. Como eu falei ao longo dos vídeos passados também para vocês, eu disse que já tinha definido qual seria o tênis, bem como a marca e também aqui os géis, os quais eu usaria na prova. E sem nenhuma novidade, são basicamente itens que me acompanham, na verdade marcas que me acompanham há um baita tempo no esporte, desde quando eu iniciei praticamente. E aqui vamos começar por onde? Tênis Racer Carbon 3. Bom, basicamente aqui é a caixa que vem o tênis, aqui vem com essas mensagens basicamente ali mostrando a configuração do tênis, como ele é feito, onde é que fica a placa de carbono e tudo mais. E uma inovação que a Fila trouxe nesse tênis aqui, o Carbon 3, é que a placa é 100% carbono. Eu acho que no 2, posso estar falando bobagem, mas salvo muito engano, eu acho que o 2 não era a placa 100% carbono. E eles trouxeram essa novidade. Aqui eu escolhi, cara, pra mim essa aqui é a cor mais bonita do tênis. Eu sei que tênis branco é um pecado, às vezes não dá nem vontade de usar, né? Porque branco só fica nesse momento aqui que a gente tá tirando da caixa. Depois que a gente vai botar na rua, esquece. Mas aqui estamos com o tênis. Vou abrir aqui. Racer Carbon 3. Ele aqui, pô, bonitão. Eu já calcei ele quando ele chegou. Ele chegou na quarta-feira e eu pedi na semana passada. Demorou menos de uma semana para chegar para mim. Tanto o tênis aqui como os géis da Z2. E enfim, chegou rápido pra caramba. Aí na quarta-feira chegou o tênis, eu já experimentei porque vai que ficasse pequeno ou grande demais, já tinha que experimentar pra correr contra o tempo. E aí eu experimentei, pô, cara, aquele segredo básico, né? Tênis de corrida via de regra, sempre um número maior ao qual tu já estás acostumado. No meu caso, o meu número padrão é 40, tênis de corrida sempre 41, peguei 41, nesse aqui também e ficou perfeito no pé. Ainda não estreiei em nenhum treino, inclusive eu estava pensando em estrear no longo dessa semana, a qual eu estou gravando para vocês aqui, mas na verdade vai ser um treino ao qual não vai me exigir muito, eu vou deixar para estrear depois. Então aqui está o tênis, pô, quando eu calcei no pé, cara, eu senti aquela propulsão da placa de carbono só no caminhar. Já foi algo que eu me surpreendi bastante, algo que eu não encontrei no 2, porque eu tenho o Racer Carbon 2 também, quando eu peguei lá no início. Então eu senti muito mais responsivo só no caminhar, isso que eu nem corri ainda. Eu acho que ele acabou ficando um pouco mais leve também, tanto que quando ele chegou eu peguei a caixa, era de noite já, e eu fiquei, cara, a impressão minha parece que não tem nada, sabe? E eu achei ele bem leve também. Aqui é basicamente a sola do tênis com escrito ali Speedtech Carbon, que é o modelo deles. E cara, outra coisa, macio pra caramba, não é aquele tênis super rígido, sabe? Eu senti muito confortável também só pra caminhar. Imagina isso aqui pra correr, cara. Tô ansioso pra estrear, mas tô me controlando bastante também. E, enfim, eu não tenho muito apego com tênis, porque tênis é feito pra usar, não tem que ter muito mistério, mas, cara, é bonito pra caramba, eu tô feliz. É um tênis de placa de carbono, talvez o melhor que nós temos na faixa ali dos R$1.000, usando o cupom de desconto, por óbvio. É um tênis que entrega muito e talvez seja difícil ter algum no mercado que te entregue tanto custo-benefício como ele. É uma marca a qual também já estou muito acostumado. Eu tenho o Racer Carbon 2, que já passou dos 650 km. Eu tenho um Fila Speedzone azul. Eu vou deixando na tela aqui para vocês, pessoal. Só não vou pegar agora, porque senão fica uma bagunça. Eu tenho o Racer Carbon 2,
que é o meu tênis de placa, o primeiro tênis de placa, inclusive, que eu tive, e me mantive na fila desde então, com mais de 650 quilômetros. Eu tenho um Fila Speed Zone azul, que eu vou deixando aqui para vocês, com mais de 1.500 quilômetros, deve estar beirando aí 1.700 quilômetros já. E eu comprei recentemente para esse ciclo um Racer Speed Zone na cor branca, que provavelmente na imagem que eu estou mostrando para vocês aí não esteja mais tão branco, mas é a vida, né, pessoal? Bom, os números não mentem, né? Tênis que passa dos 1.000 quilômetros e tu consegue seguir usando nesse estado de conservação ao qual estão ambos, tanto um com mais de 1.500 e um passando recentemente da marca de 500 quilômetros rodados, cara, é difícil ter no mercado assim algo que seja tão durável e que se pague tão bem ao longo do tempo que nem os tênis da Fila. Eu estou falando isso sem ser patrocinado, sem ser pago e sem ter apoio de nada, tá, pessoal? É simplesmente porque é uma marca que eu admiro muito e me identifico com o propósito e principalmente com o estilo dos tênis e o resultado ao qual eles entregam. Eu me decidi também me manter na Fila nesse meu tênis da maratona, porque como é uma estrutura a qual eu já estou acostumado, eu previ que seria o que eu menos sentiria uma diferença brusca assim de sair. E cara, se eu gosto de uma marca, estou contente com o resultado ao qual ela está me entregando, independente de qualquer situação, cara, por que eu vou sair dela? Por que arriscar num momento tão decisivo, sabe? No momento agora vai ser muito diferente de tudo que eu já vivi, cara. Faz o básico bem feito, joga em casa, que não tem segredo. Eu vou, ao longo dos treinos, quando eu for usando ele, eu vou dar o feedback também, mas por enquanto só estou mostrando aqui para vocês, tirando da caixa e ainda não usei. Cara, com certeza isso aqui vai ser uma máquina que vai me impulsionar aí para romper a barreira dos sub 3 horas e 10 na Maratona Internacional de Porto Alegre. Estou feliz, estou ansioso para usar e é isso. Cara, tênis bom pra caramba. E outra coisa, o principal ponto talvez que me fez pegar um tênis esse aqui, o Carbon 3, foi que eu ouvi e li vários relatos de pessoas as quais usaram muito esse tênis aqui, inclusive um que me impressionou, que era uma pessoa que rodou acho que mais de 2.000 quilômetros com o Racer Carbon 3 e o solado estava praticamente intacto, cara, só estava sujo. Eu ficava assim, cara, como é que pode um negócio desse? Claro que com o passar do tempo a placa de carbono vai perdendo a responsividade. Mas, cara, vários treinos tu consegue colocar ele e desempenhar tão bem quanto, sabe? Então é algo que, no longo prazo, às vezes é melhor a gente investir em algo que vá durar do que tu ficar tendo que comprar algo novo a todo momento. Porque, cara, querendo ou não, são tênis caros. E para ficar fazendo aquisição a todo momento, não é assim, né, pessoal? O mundo ideal é uma coisa e a realidade é outra. Então a gente tem que ter muita cautela e muita mão na cabeça, mão na consciência, na verdade, para escolher os nossos tênis e nossos itens. Dito isso, tênis da maratona, cá estamos, Racer Carbon 3 da Fila. E agora aqui não podia ser diferente também. Um negócio que me pega muito da Z2 desde quando eu comecei a consumir, que foi basicamente na minha segunda meia maratona que eu fiz. Eu uso o Z2 basicamente desde a minha segunda meia maratona, a terceira eu usei também, em provas de distância inferior também, e agora eu fiquei, cara, eu tava pensando em ir para outra marca, experimentar, mas eu fiquei, é um momento muito delicado, correr 42 quilômetros e experimentar algo novo, meio que aos 45 do segundo tempo não vale a pena. Então, cara, se tu gosta de uma marca, se tu te identifica com ela, se os produtos aos quais ela te entrega caem bem pra ti, por que tu vai estar saindo, sabe, experimentando algo novo? É claro que a gente não precisa ficar com a cabeça muito quadrada, mas chega alguns momentos do ciclo que, cara, não inventa nada, tem que fazer aquilo que já te faz bem. Então, basicamente aqui estamos jogando em casa com a Z2, eu sei que os produtos deles me caem muito bem. E aqui, ó, essas frasezinhas, velho, isso aqui me pega. Tem várias frases deles famosas, que é Always Chasing, que é a principal, provavelmente, Break the Records,
Tem uma muito braba que vem numa garrafinha assim, Nobody Cares, Work Harder. Claro, aquilo ali é um tapa na cara, assim, basicamente ninguém se importa pra ti, só faz o trabalho duro. Então tem que fazer o que tem que ser feito, não ficar esperando muito o comentário de terceiras pessoas. Isso aí me pega bastante e é uma frasinha que eu acho, cara, fenomenal. E aqui já uma carteirada, né? Contém o segredo dos atletas olímpicos. Contém a fórmula secreta de atletas olímpicos, melhor dizendo. Z2, cara, o cuidado deles de entregar o produto é algo fenomenal. Ontem, quando chegou, quinta-feira, chegou dia 23 de abril e eu pedi na semana passada. Então foi algo aí que também demorou menos de 7 dias. E aqui, cara, algo que me pega muito deles, como eu falei, é o cuidado que eles têm em entregar os produtos. Eu me surpreendi porque esse aqui veio de maneira diferente, a nova formulação a qual eles estão entregando para os clientes. E ontem chegou, a gente conferir, né? Vai que tivesse vindo algo errado, aí daria tempo de entrar em contato, mandar de volta e solicitar o correto. Mas veio tudo certo, então aqui eu já vi, mas eu me surpreendi e com certeza vocês que não conhecem ou que não pediram recentemente da Z2 vão se surpreender também com a mudança que eles tiveram. Cara, são pequenos detalhes que fazem tu ter uma percepção de valor muito maior, velho. Isso me pega muito, o cuidado que as marcas têm de fazer aquele extra mile, aquele delivery a mais, sabe? Algo que não esteja esperando e que eles entregam a mais. Isso cara, me pega bastante, faz com que eu seja mais fiel às marcas das quais eu consumo. Cara, basicamente aqui, pensa a frasezinha, ó. Quem você quer ser? Quem você quer ser? Quem tu que estás assistindo este vídeo quer ser na vida? Cara, aqui já vem uma frasezinha de impacto maior ainda que nos faz o quê? Ficar refletindo. Eu vou deixar aí, mais precisamente depois, um vídeo mostrando exclusivo os géis aqui, tudo direitinho, enquanto eu vou falando, mas cara, olha isso aqui. Olha como veio os géis. Olha essa frase aqui, velho. Work until you don't have to introduce yourself. Cara, essa frase aqui é pesada, né? Não? Quando eu li ela ontem, de noite, pela primeira vez, eu fiquei, caraca, velho, isso aqui faz muito sentido. A gente tem que trabalhar na vida e fazer as coisas até que chegue um momento que a gente não precise falar quem a gente é. A gente só chega no ambiente e as pessoas as quais estão ali já sabem quem a gente é, o que a gente faz, o que a gente entrega de resultado. E, cara, essa frasezinha aqui com certeza vai ser uma que vai me ajudar bastante nessa reta final de ciclo da maratona, porque, cara, a gente tem que trabalhar, tem que fazer muitas coisas em silêncio até chegar nos holofotes, se assim a gente quiser, né? Holofotes nada mais são do que não somente aquilo que a grande mídia joga na gente, mas o que a gente almeja de sucesso na vida. Então, cara, independente da tua área, faça sempre o seu melhor. Faça o seu melhor, independente das circunstâncias das quais você está. E vai chegar um momento que tu vai entrar em uma sala, em algum ambiente que seja, e as pessoas vão ficar pensando, caraca, eu conheço esse cara, eu conheço essa mulher, eu conheço esse homem, porque ele faz isso, isso e aquilo, e entrega isso, isso e aquilo de resultado. Ou comunica dessa maneira, enfim, cada pessoa tem a sua marca registrada e essa frasezinha aqui me pegou bastante, eu fiquei, cara, faz total sentido. E aqui, os géis vieram nessa embalagem, eu comprei aqui também já os saltos de 300 gramas para ficar mais durável e, cara, o que eu me surpreendi é que, olha o tamanho do pote, tipo, cara, é bizarro, é bem menor do que o pote que outras marcas usam para as mesmas 300 gramas. Eu vou deixar aí 3 embalagens de 300 gramas lado a lado para vocês verem as diferenças de 3 marcas diferentes. E, cara, eu me surpreendi bastante e, cara, saltos de 1000 para mim é algo fundamental e totalmente essencial. Como eu sou uma pessoa que soa muito nos treinos, eu sinto muito que eu perco performance em treinos longos por causa da perca de eletrólito. E os saltos de 1000 para mim cai como uma luva. Eu usei nas minhas últimas provas, me ajudou bastante e, cara, aquele segredo, né? Não mexe em time que tá ganhando. Esse sabor aqui é o meu preferido, eu gosto bastante do de pitaia também,
Só que como eu já comprei, vocês vão ver os géis aqui, eu já tenho de pitaia, então, cara, vamos dar uma quebrada no sabor aí pra não ficar tão enjoativo. Salts de 1000, frutas amarelas, melhor sabor aí que, na minha opinião, super indico pra vocês. Eles têm também, além dos potes do de 1000, eles têm os sachês, que são embalagens bem mais práticas para quando a gente vai viajar e o custo é menor. Então, se tu quiseres experimentar, aí vale a pena pegar os sachês e não o de 300. Mas tem a opção para todo mundo aí. E cara, essa frasezinha aqui que vem na caixa, eu vou deixando para vocês aqui, mas só vou mostrar rapidamente para vocês. Quando eu li ela pela primeira vez, eu estava no meu ciclo da meia maratona do ano passado ou retrasado. Cara, 2024, eu acho que foi. Pausem o vídeo nesse momento e leiam o que está escrito aqui, porque é um tapa na cara, assim, sabe? É um sentimento que a gente fica de que a gente consegue fazer tudo na vida e muito mais do que a gente imagina. Porque no final das contas, cara, a gente sempre é mais forte do que a gente imagina. E, cara, algo que me sempre faz escolher Always Chasing, a Z2, é esse espírito que eles têm no esporte, conjugando com a vida e com o empreendedorismo de maneira geral. Porque, cara, a resiliência de buscar sempre a sua melhor versão, de fazer o que tem que ser feito, de apoiar pessoas boas, de pessoas que têm propósito no esporte, pessoas que têm propósito na vida, e dar holofotes para quem mais precisa, querendo ou não, no nosso Brasil, que são os atletas profissionais. Cara, esse eu fico, eu quero estar alinhado com marcas que propaguem esse tipo de mensagem, de sempre elevar o nível, de sempre buscar a melhor versão. Então, cara, e outra marca que eu ressalto, eu não tenho apoio, não tenho patrocínio, não tenho nada. Eu só admiro pra caramba e logo se eu admiro, se eu gosto, eu consumo e indico, porque eu sei que, cara, não vou estar me queimando com marcas desse tipo, que nem a Z2 e que nem a Fila. São marcas de extrema excelência. Dito isso, aqui a caixa, com todo o cuidado do mundo. E agora vou mostrar os géis para vocês que eu escolhi para fazer a prova. Vou tirar todos eles aqui. Eu vou ir mostrando para vocês mais de perto, enquanto eu tô falando dos géis, que eu acho que fica melhor. Mas, cara, basicamente é sem segredo a estratégia nutricional. Eu vou fazer algo em torno de 75 gramas hora de carboidrato, eu acho que ou algo muito próximo disso. É inclusive algo que eu já venho fazendo nos treinos, às vezes até um pouco mais. Mas, basicamente, estratégia: 15 minutos antes da largada, um load up de 40 gramas de carboidrato. Esse aqui é 40 gramas de carboidrato, 100 gramas de sódio. Cara, um dos sabores neutros que eu mais gosto assim das marcas. Já experimentei de outras marcas, mas esse aqui me agradou bastante. Então, escolhido 15 minutos antes da largada, 40 gramas de carboidrato, load up. E aí, no primeiros 5 km da prova, mais um load up de 40 gramas. Esse aqui tem 40 gramas de carboidrato e mais 100 gramas de sódio. 10 km nós vamos com pitaia. Esse aqui, cara, é um dos meus sabores preferidos. É inclusive algo meio que unânime assim, entre alguns amigos meus que já utilizaram da marca também, que é um dos melhores sabores. Então, se vocês forem pegar algum dia algum kit da Z2 aí, se não experimentaram ainda, cara, experimentem. E outro cuidado, cara, que até tava esquecendo, todos os géis deles têm uma frasezinha embaixo. Eu vou mostrando aqui rapidamente para vocês, mas eu vou passando com o celular também. Cara, o gel de pitaia tem essa frase aqui, ó: It's not about the finish line. Então, nunca é sobre somente a linha de chegada, e sim sobre quem tu te torna ao longo do processo e do que tens que fazer ao longo do processo para chegar até a linha de chegada. Porque, cara, antes de fazer uma maratona, eu tinha ouvido várias pessoas falarem, e eu pude concretizar isso na pele agora com Skin the Game, que a gente não se torna um maratonista somente no dia ao qual nós estamos correndo a maratona. No dia da prova, nada mais é do que a celebração. Então, a gente se torna, de fato, um maratonista ao longo do ciclo. O dia da prova é a premiação, é o dia que tu vai cruzar aquele pórtico de chegada, vai botar a medalha no peito, vai ser um momento único na tua vida, porque nunca mais na tua vida tu vai ter aquela experiência de novo. Tu pode fazer mais 10, mais 20, mais 100 maratonas na tua vida, e se esse for teu desejo, eu espero que tu faça.
mas com certeza nunca será o mesmo sentimento a qual tu terá sentido pela primeira vez. Então, gel de pitaia, cara, essa frasezinha aqui me pega bastante também. O do load up. Essa frase aqui, não sei nem se vocês vão conseguir ver direito aí, mas é quitters never win. É basicamente desistentes nunca ganham. Então isso aqui é uma baita lição para a vida, né? Que basicamente as pessoas que desistem de algo nunca ganham, nunca chegam lá. E fazendo um paralelo aqui com provas de concurso público e também com empreendedorismo e também com esporte, por que não? Cara, basicamente só não vai conseguir chegar naquela aprovação do concurso público, de uma prova, nunca vai conseguir ter sucesso no empreendedorismo, nunca vai conseguir cruzar uma linha de chegada de determinada prova quem desiste ao longo do processo. Dificuldade todo mundo vai ter. A sua dificuldade com certeza não é maior do que de alguma pessoa. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua dificuldade. A gente tem aquela tendência a supervalorizar as nossas dificuldades e diminuir a dificuldade dos outros. Então, isso que a gente tem que ter sempre em mente, que, cara, só não ganha quem desiste. Frasezinha que me pega bastante também. Mas, até então, 15 minutos antes, load up, 5 km, load up novamente. 10 km, pitaia, e aí, 15º km, a gente já vem com o ressuscita defunto. Esse aqui é o famoso freezing cola. Cara, esse gel aqui é fenomenal, nos dá um up gigantesco. E aqui entrando, então, no 15º km, gel de cafeína, 25 gramas de carboidrato, 200 de cafeína, 300 de sódio e 500 de taurina. Esse aqui eu escolhi do quilômetro 15. E indo para o quilômetro 20, praticamente meia maratona aí, novamente um load up de 40 gramas de carboidrato mais 100 gramas de sódio, sem mistério. No quilômetro 25, nós temos aqui novamente mais uma dose de cafeína, freezing cola com 200 gramas de cafeína e não podia deixar passar em branco também, né? A frase que tem aqui no gel freezing cola. Essa frase aqui, que é It went over till it's over. Não, só acaba quando termina, basicamente. A frasinha boa pra caramba também, pra dar uma motivada a mais, inclusive para dar uma dispersada na hora da prova. Se a gente estiver precisando de algo a mais de motivação, cara, vale a pena até pegar e dar uma lida sempre nas frases as quais estão embaixo do gel para dar aquele up a mais. Aí, no quilômetro 30, novamente, pitaia com 25 gramas de carbo, 300 de sódio. E no quilômetro 35, para dar aquele gás a mais e fechar a porta, load up de 40 gramas com cafeína. Cara, finalizando o quilômetro 35 aí, o último gel que eu vou tomar, 40 gramas de carboidrato, 100 gramas de cafeína e 100 gramas de sódio, sabor baunilha, load up. E aqui nós fechamos. E aqui também o que vem escrito embaixo é Quitters Never Win. E a mesma coisa do load up original sem cafeína. E onde é que entra os salts nessa parada? Basicamente, os salts eu vou tomar uma dose 1 hora antes da largada. Vou tomar enquanto estiver tomando ali meu café da manhã, juntamente com o nitrato. Depois eu vou levar em uma garrafinha de 250 ml 2 doses de salts, então serão 2.000 gramas de sódio só numa garrafinha, que eu vou tomar metade dela no quilômetro 10, junto com o gel de pitaia, e a outra metade no quilômetro 30, junto com o gel de pitaia novamente. Ah, Douglas, por que levar uma garrafinha com eletrólito, sendo que é desconfortável para correr e não sei o que, blá blá blá? Cara, basicamente é algo que eu já venho fazendo nas provas, né, pessoal? Como eu bem ressaltei para vocês. Eu sinto muita perca de performance, então nessa prova, já que eu estou buscando o quê? Performance, eu preciso de o máximo da minha suplementação, cara, redondinha, funcionando ali da maneira a qual mais vai me beneficiar. Então o salto entra justamente nesses pontos para não deixar com que eu quebre em virtude da perca de eletrólitos. Então, com certeza são doses ali que eu vou precisar para que me auxiliem
aqui eu não tenha nenhum problema de vir a quebrar em virtude de perca de eletrólito e também de carboidrato. Então entra ali no quilômetro 10, meia dose da garrafinha, que serão basicamente 1.000 gramas de saltos, e os outros 1.000 finalizando a garrafinha no quilômetro 30. Claro que nesses pontos, para dar uma diluída melhor ali, para auxiliar, para evitar qualquer desconforto gástrico, é pegar dois copinhos de água nos pontos de hidratação para evitar qualquer problema. Por mais que seja uma concentração alta de sódio ali, é até bom, isso eu estava pensando quando eu estava montando a minha estratégia de suplementação da prova, que não fica algo muito doce sempre, sabe? Por mais que esteja programado, vou tomar metade no quilômetro 10 e metade no quilômetro 30, nada me impede, em algum outro momento da prova, eu tomar alguma bicadinha, tomar um golinho da garrafa justamente para dar aquela quebrada no gosto, se sentir algum ponto com gosto muito doce do gel, sabe? Eu escolhi justamente esses géis aqui porque eu não acho eles muito doces. Mas, cara, no dia da prova ali pode precisar de alguma sensação mais salgada na boca, sabe? Então os saltos entram muito bem nisso e já fico respaldado ali numa garrafinha de 250 ml para me auxiliar ao longo da prova. E é uma estratégia a qual eu já faço nos treinos, então vou repetir na prova. Não me gera desconforto de ficar correndo tantos quilômetros com uma garrafinha a mais, sendo que eu já vou carregar gel. Cara, tem 3, 4 bolsos no short de corrida, então é feito para isso. Claro que quanto menos peso a gente carrega, melhor é, mas esse é o cenário. E o cenário é o melhor que nós podemos enfrentar no presente momento. Inclusive, a Z2 lançou géis de 75 gramas de carboidrato. Sabor original, esse aqui. Basicamente são 3 géis desse aqui de 25 em uma só unidade. Eu até estava pensando em pegar, mas cara, vamos seguir no gel padrão aqui. Se eu for comprar da próxima vez aí, talvez eu vou pegar para experimentar. E ficam as medidas ali atrás do gel, pelo que eu já consegui ver nos vídeos, de quantos ml, quantas gramas do sachê ali equivalem a um gel, 2 géis, 3 géis. Então, cara, tu consegue fazer a plena divisão ali enquanto tu tá correndo e vendo, cara, preciso tomar até metade para ter tantas gramas e assim sucessivamente. Então é algo que diminuiria a quantidade de géis as quais eu utilizaria no dia da prova, mas cara, eu acho que esse cenário aqui é o ideal. Se eu tiver a oportunidade de experimentar antes da prova e eu ver que vale a pena utilizar os D75 ao invés destes aqui unitários de 40, por mais que, claro, diminua ali, acho que 5, 10 gramas no total de carboidrato no cenário total, assim, cara, é pequena porcentagem que acaba não influindo tanto na performance. 70 gramas de carboidrato já fica por hora, já fica, cara, bem legal ali, tá numa média bacana, a qual o meu organismo já se acostumou até então e que vai me auxiliar para o tempo que eu estou buscando. Claro que com o passar do tempo, quanto menor vai ficando o tempo que a gente busca nas provas longas, é melhor provavelmente que a gente aumente a ingestão de carboidrato por hora. Mas isso é individual de cada um, tem pessoas que fazem 80 gramas, eu já vi pessoas que fazem 100 gramas de carboidrato por hora, mas isso requer, querendo ou não, anos de treinamento. Então, como a gente não tem muita pressa no esporte, cada coisa no seu tempo, talvez um dia a gente chegue lá se houver essa necessidade. Mas se não houver, cara, 70 gramas para mim hoje em dia é uma quantidade de carboidrato que fica muito bacana. E aqui também, eu vou deixar na tela para vocês em algum canto, quanto dá de carboidrato, de sódio e de cafeína ao total e por hora, mas basicamente por cima aqui 200 vezes 2, 400, mais 100, 500, então são 500 miligramas de cafeína espalhadas ao longo da prova. É uma quantidade de cafeína a qual eu estou muito acostumado, não fico nada desconfortável, não me dá nenhum ataque no estômago ou alguma coisa nesse sentido, taquicardia, enfim, qualquer coisa nesse sentido nunca me ocorreu. Nos treinos, inclusive, vários deles, até então, eu utilizei 600 miligramas de cafeína, então aqui eu botei até um pouco menos, porque nas provas, chega um momento que a gente se anima muito mais com o ambiente ao qual ele nos traz, pessoas gritando, o ambiente propriamente da prova,
vai estar correndo em pelotão, com gente em volta, então, cara, talvez não seja tão necessário fazer uma ingestão de cafeína tão alta. Então, eu baixei um pouco ali e nada me impede também de, cara, vou levar um gel extra, por óbvio, de chegar no KM 35, eu não tomar o load up e tomar um outro normal, sabe? Sem cafeína, se eu não sentir a necessidade. Por mais que, cara, naquele momento talvez não seja necessário, depois vai precisar no final. Enfim, cara, essa é a questão de conhecer a ti mesmo, conhecer o teu corpo nos cenários. E ali é uma questão de minutos, poucos minutos que tu tem para tomar uma decisão tão crucial. Mas isso aí vem da experiência e, cara, a gente tá aí para acertar, errar e não vai ser isso que vai nos impedir de alcançar nosso objetivo, tenho plena certeza. Porque o principal é o que? É treino, né? Então, treinando, a gente tá treinando, tá fazendo o que tem que ser feito e vamos embora. E, pessoal, basicamente, então, esse é o cenário. Temos aqui a suplementação da prova, mais o tênis da prova, e aqui eu quero ressaltar novamente para vocês, eu não sou apoiado, não sou patrocinado por nenhuma dessas marcas, são marcas as quais somente eu admiro e admiro muito, consumo e consumo há bastante tempo, tanto os tênis da Fila, bem como os géis da Z2 e também os saltos da Z2, então, cara, nada mais justo de que se eu estou indo para a minha primeira maratona, já vai ser um ambiente totalmente desafiador, hostil, por assim dizer, por que não? Nada mais justo do que ficar o máximo possível confortável, com marcas de tênis aos quais eu já estou acostumado e com suplementação que eu já estou acostumado, sem mistério, básico, bem feito, fazendo o que tem que ser feito. E pessoal, aqui só para fazer um fechamento do vídeo, eu quero reiterar algo que eu já disse em algum dos vídeos passados. Não é um tênis específico e também não é uma suplementação em específico que vai te fazer chegar a alcançar um resultado pretendido lá no dia da prova. Não é isso. Isso aqui é totalmente um extra. É algo que vai te ajudar. Mas o principal que a gente tem que fazer ao longo do processo, que muitas pessoas não fazem e ficam se desviando dele, é o quê? Treinar. Suar, cara, passar meio que mal treinando, de não vou conseguir treinar um treino porque tá muito difícil, eu tô muito cansado, é acordar cedo, é treinar cansado, isso é o que a gente mais faz, treinar cansado, acordar cedo, ou vai treinar tarde, independente da tua rotina, enfim, não sei, é que eu estou falando mais da minha. Cada um tem a sua realidade, mas tenham em mente o principal. Não é um tênis, não é um suplemento, não é nada disso que vai te fazer chegar no objetivo ao qual tu queres de tempo em uma prova. E sim o treino. Isso aqui vai te ajudar, inegavelmente. É maravilhoso ter um tênis ótimo desse, top de linha. É maravilhoso ter a possibilidade de usar suplementos desse nível, que para mim são os melhores do Brasil e quiçá do mundo. Então, cara, seja fiel ao seu treino. Não escape dele, não fuja dele, aguente o processo. Porque aí sim, cara, chegar lá no dia da prova, cara, treinou tudo que tinha que treinar, passou por todo o processo, abdicou de tudo que teve que abdicar, cara, chorou ao longo do processo, ficou feliz, acreditou que ia ser possível, acreditou que não ia ser possível, enfim, altos e baixos ao longo do ciclo. Mas quando chegar lá no dia da prova, aí sim, se tu fez tudo que tinha que fazer, descansar, te alimentar, treinar, e fazer todo o entorno, o que fosse necessário, aí sim, lá no dia da prova, isso aqui vai te ajudar, isso aqui vai te ajudar, mas não é o principal. Tenham só isso em mente, não se apeguem em marca X, em marca Y, nossa, essa marca vai me dar tantos mais de performance, não sei o que. Cara, não é assim, não é assim, cada pessoa tem a sua realidade. Muitas pessoas as quais talvez não possam nem comprar de alguma marca por algum motivo, não possam usufruir de alguma outra marca por algum outro motivo, mas atentem-se a isso. Eu conheço várias pessoas que não têm o melhor tênis, talvez não tenham acesso ao melhor suplemento, mas que, cara, voam na corrida, voam na bike, na natação, em qualquer esporte ao qual elas estão praticando. Elas desempenham no máximo, simplesmente porque elas são excepcionais no treino. Talvez elas tenham mais predisposição para aquilo, não sei, outro assunto. Não vale nem a pena a gente entrar nesse vídeo. Mas a mensagem é essa.
faça o que tem que ser feito, que aí sim, todo o resto vai te ajudar. Roupa vai te ajudar, tênis vai te ajudar, suplemento vai te ajudar, mas o principal, que aí sim, nenhuma marca pode fazer por ti, é treinar, é trabalhar, botar teu tênis no asfalto, suar, chorar, ficar feliz, agradecer, reclamar, enfim, é um mix de sentimento que a gente acaba sentindo aí ao longo de uma preparação de uma maratona. Comigo não está sendo diferente, tenho certeza que com vocês, as quais já fizeram parte desse processo, também não foi muito diferente. Então, cara, vamos lá, falta pouco, estamos no dia 24 de abril de 2026, pouco mais de um mês aí da prova. Temos essa semana de baixa de intensidade já prestes a ir para 2 semanas de pico, ao qual nós pretendemos passar de 100 km na semana ali. São semanas as quais são desafiadoras e cruciais para que o nosso objetivo seja atingido, mas muito feliz com o resultado ao qual nós já estamos entregando até o presente momento, tendo em vista que, principalmente, minha primeira maratona, chegando até então, cara, sem nenhum desconforto, sem nenhuma lesão, isso aí para mim já é uma baita de uma vitória, com mais de 1.700 km rodados nessa altura do campeonato. E, enfim, cara, o melhor é isso, sabe? É ter amigos no entorno que são desse mundo também, que vão correr comigo no dia da prova. Inclusive meu pelotão vai estar comigo lá. E, cara, tá saudável. Meus amigos estão saudáveis. Minha família tá saudável. Então, cara, todo o entorno vai criando uma atmosfera que chega no dia, basicamente, se Deus nos permitir, vai ser só uma celebração de tudo aquilo que a gente abdicou ao longo do processo. Porque, cara, por mais que nós estejamos, por mais que na verdade eu esteja aqui gravando para vocês, bastidores, tem várias coisas que eu não mostro, que eu ainda talvez não tenha tido a coragem de mostrar ou de falar, porque, cara, é tudo um processo, sabe? A gente vai se conhecendo muito ao longo do percurso, por bem dizer, a gente vai se tornando outra pessoa e, cara, é bacana demais passar por isso e ao mesmo tempo é muito desafiador, cara, porque às vezes parece que a gente é os animal, sabe, no meio da galera. Parece que em alguns cenários a gente tá fazendo algo que não é certo e toda a outra galera tá fazendo algo que é certo, sabe? Talvez vocês já tenham tido esse sentimento, mas hoje em dia, às vezes, ainda me pego tendo. Por mais que eu seja fiel à minha verdade, já tenha entendido o meu propósito no esporte e com o passar do tempo mais eu ouvir comunicar para vocês isso, é algo que às vezes me pega, sabe? Porque, cara, na minha idade a galera tá toda aí, cara, às vezes bebendo, indo pra festa, fazendo coisas as quais eu já fiz quando eu tinha 20 anos, enfim, já fiz, mas, cara, às vezes pessoas da minha idade, hoje eu tenho 25, vou fazer 26 esse ano, e as pessoas ainda estão fazendo, cara, vai pra barzinho, vai pra aquilo, vai pra aquilo lá, não sei o que, vai. E eu vejo que às vezes parece que eu tô fazendo coisa errada, mas eu sei que não, a longo prazo aí eu sei que eu não perco. Eu sempre conquistei tudo na minha vida que eu queria, nada foi fácil, nada é fácil, até porque tudo que vem fácil vai fácil, mas eu já entendi na minha vida que tudo que eu me proponho a fazer, boto intensidade, boto verdade, abdico de coisas que não vão me aproximar do meu objetivo e eu conquisto. Então, foco é total no longo prazo. Eu sei que daqui talvez 10 anos eu esteja revendo esse vídeo ou fazendo um corte desse trecho aqui e falando em cima dele, ou enfim, esse que é o mais bacana do YouTube também, que a gente pode rever coisas do passado e ver como a gente era, como a gente pensava, qual cenário nós estávamos e fazer uma comparação com o que nós atingimos lá no futuro. Então, Douglas, quando você tiver aí 35 anos, volta nesse vídeo, olha tudo que tu já conquistou, tudo que tu já fez no esporte. Eu tenho um objetivo muito grande. Nossa. Eu tenho um objetivo muito grande que é nos próximos anos ir pro triatlon, que é um esporte ao qual, cara, eu sou fã pra caramba. Comecei a acompanhar lá quando, talvez vocês conheçam, o Joel J e o Caio Carneiro foram fazer esse primeiro Ironman. Na época, inclusive, acho que o Joel nem acabou fazendo porque se machucou, mas eles se juntaram com um triatleta e talvez um dos maiores, se não o maior triatleta que nós temos no Brasil, em questão de renome, história,
que é o Thiago Vinhal. Eu conheci eles três basicamente junto. Lá acho que era 2018, 2019, cara, eu não lembro exatamente agora o período, mas eu conheci o triatlon naquele momento ali. Eu fiquei, cara, o que esses malucos estão fazendo? Tipo, vamos falar do full, né? Nadando 3.800, depois tu vai e pedala 180 e depois, pô, cara, tu já tem que correr uma maratona. Cara, que loucura, isso aqui é sobre-humano, sabe? E aí, o primeiro meio choque de realidade que você tem é esse. Que esporte é esse? E depois tu começa a entender como é que funciona. Cara, é um esporte apaixonante. Então, eu tenho certeza que, no máximo, daqui 10 anos eu já vou estar totalmente imerso no esporte. Tenho um grande sonho de ir para Kona. Para quem não sabe, para quem não conhece, o Mundial do Ironman Full acontece sempre em Kona. Teve uma mudança nos últimos anos, aconteceu em Nice, na França, e aí viram que não deu certo e tudo mais, e aí retornaram para Kona, no Havaí, e cara, eu tenho certeza que lá vai ser o ápice do meu esporte. Talvez o meu objetivo principal no esporte como um todo seja participar de um Mundial de Ironman Full em Kona. E aí sim, cara, eu vou perceber que deu. Não é que eu vou alcançar e eu vou parar, não. Mas eu vou ter atingido tudo que o Douglas, de 25 anos, almejava quando eu tinha 25 anos. Eu tenho esse pensamento há algum tempo já, não é algo, nossa, tá me dando agora, quero fazer e vai passar daqui a pouco. Não, é algo que eu já tenho há bastante tempo, desde quando eu comecei a acompanhar. Cara, eu quero chegar lá, vou fazer em algum momento da minha vida o que tiver que fazer para chegar lá, mas a gente tem que respeitar o tempo, tem que botar cada caixinha no seu quadrado e ir conquistando outras coisas, porque antes disso eu quero construir uma família, quero ter total estabilidade financeira, porque de nada vale tu alcançar os teus sonhos no esporte se os teus outros sonhos, que são maior que o esporte, por assim dizer, não forem cumpridos, não forem realizados antes. Porque de nada adianta tu chegar lá sozinho, se depois tu cruza a linha de chegada, não tem ninguém por ti. Então esse é o principal objetivo no esporte, de conquistar a vaga e participar no Ironman Full. E depois, por óbvio, talvez antes disso eu conquiste aí as Majors de maratona, que seria um baita de um sonho também, cara. Mas enfim, cada coisa no seu tempo. Deus sabe de tudo, a gente faz o que tem que ser feito e é isso. Enfim, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Vai ser um vídeo único mostrando meu tênis, minha suplementação, a qual vou usar na prova. E muito obrigado se você chegou até aqui, tenho meu total respeito. Espero que a gente ainda faça alguma prova juntos em algum lugar. Se você ainda não me segue no Instagram, por favor, me siga, manda uma mensagem lá, vamos trocar ideia. Se você for na Maratona Internacional de Porto Alegre, será um privilégio gigantesco conhecê-lo pessoalmente. Vamos agregar aprendizados, trocar experiências uns com os outros, porque gente que pensa diferente, gente que está no esporte e gente que quer construir algo na vida grandioso, sempre tem muito a agregar uns aos outros, e aqui não vai ser diferente. E enfim, não me segue no Instagram? Me segue, Douglas A. De Costa, link na descrição e bem como nos comentários. Se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever, deixar o like, compartilhar com os amigos, comentar aqui embaixo o que você achou, qual é a sua experiência, se você já utilizou os tênis da Fila, se não, indico fielmente para vocês. Se já utilizou os suplementos da Z2, se não, indico fielmente também, duas marcas das quais eu admiro, consumo faz tempo, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E é isso, pessoal, muito obrigado, valeu, tamo junto, pessoal, até o próximo.